Em algum momento de 1947, uma mensagem de socorro surgiu do meio do oceano e assustou todos que a ouviram. A transmissão vinha de um navio chamado SS Orang Medan, perdido em algum lugar do Estreito de Malaca. Ninguém sabia exatamente onde ele estava, nem como havia chegado até ali, mas a segunda mensagem seria muito mais perturbadora do que a primeira. Ela afirmava que todos os oficiais estavam mortos dentro da embarcação. Em seguida, a transmissão ficou ainda mais assustadora e completamente inexplicável. Então veio a última frase, seguida por um silêncio absoluto. Segundos depois, o sinal desapareceu para sempre sem deixar qualquer explicação. Uma embarcação próxima foi enviada imediatamente para investigar a origem do pedido. Após horas de procura, eles finalmente avistaram o SS Orang Medan. Mas algo parecia errado antes mesmo de subirem a bordo. Nenhuma fumaça saía das chaminés e ninguém respondia aos chamados. Mesmo assim, a equipe decidiu entrar na embarcação abandonada. O que encontraram ali superava qualquer pesadelo imaginável. Todos os tripulantes estavam mortos, e nenhum apresentava ferimentos aparentes. Mas havia algo ainda mais perturbador em cada um deles. Todos pareciam congelados em um momento de puro terror. Alguns estavam apontando para algo invisível diante deles. Nem mesmo o cachorro do navio havia sobrevivido. A cena era tão estranha que os investigadores ficaram paralisados. Ninguém conseguia entender como todos haviam morrido ao mesmo tempo. Foi então que uma nova descoberta aumentou ainda mais o mistério. O interior do navio estava perigosamente quente sem motivo aparente. Algo parecia prestes a acontecer dentro daquela embarcação. Os investigadores decidiram sair imediatamente do local. Mas poucos segundos depois, uma explosão sacudiu toda a embarcação. O SS Orang Medan começou a afundar rapidamente diante de todos. Em poucos minutos, ele desapareceu completamente no oceano, e junto com ele desapareceram quase todas as evidências. Mas essa seria apenas a primeira camada de um mistério muito maior. A notícia se espalhou rapidamente e despertou o interesse de investigadores ao redor do mundo. Sem provas físicas suficientes, cada pequeno detalhe passou a ter enorme importância. Foi então que surgiram relatos contraditórios sobre a verdadeira identidade do navio. Alguns documentos afirmavam que ele era holandês, enquanto outros sequer mencionavam sua existência. Essa inconsistência abriu espaço para uma nova onda de especulações. A primeira teoria apontava para uma carga extremamente perigosa escondida no porão. Alguns pesquisadores acreditam que o navio transportava substâncias químicas proibidas. Esses materiais poderiam ter sido remanescentes secretos da Segunda Guerra Mundial. Uma pequena falha seria suficiente para provocar uma tragédia silenciosa. Gases tóxicos poderiam ter se espalhado rapidamente por toda a embarcação. Isso explicaria a ausência de ferimentos nos corpos encontrados. Também explicaria a expressão de terror congelada nos rostos da tripulação. Mas essa teoria apresentava um problema que poucos perceberam. Nenhum documento oficial conseguiu comprovar a existência dessa carga secreta. Quanto mais os investigadores procuravam, menos respostas encontravam. Então surgiu uma teoria ainda mais intrigante. Talvez a tripulação tenha presenciado algo que nunca deveria ter visto. Algo tão assustador que provocou pânico absoluto em todos ao mesmo tempo. Essa hipótese parece impossível, mas alguns detalhes alimentam essa ideia. Vários corpos foram encontrados olhando exatamente para a mesma direção, como se todos observassem a mesma ameaça invisível. Mas ninguém jamais conseguiu descobrir o que estava diante deles. Com o passar dos anos, novas testemunhas começaram a aparecer. Algumas afirmavam ter ouvido histórias semelhantes de outros marinheiros. Outras diziam que navios estranhos surgiam e desapareciam naquela região. Esses relatos aumentaram ainda mais o mistério. O Estreito de Malaca já era conhecido por suas águas perigosas. Tempestades repentinas e neblinas densas dificultavam qualquer navegação. Mas nada parecia explicar completamente o caso do SS Orang Medan. E então uma nova descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. A fotografia mostrava um navio muito parecido com o SS Orang Medan, navegando anos antes do incidente. Mas ninguém conseguiu confirmar se a imagem era realmente autêntica. Especialistas passaram meses tentando encontrar a origem daquele registro.
Quanto mais investigavam, mais a história se tornava desconcertante. Alguns detalhes da fotografia simplesmente não faziam sentido. O nome do navio não aparecia claramente em nenhum lugar. Isso alimentou uma suspeita que poucos tiveram coragem de considerar. Talvez alguém tenha tentado apagar deliberadamente sua existência. Essa hipótese abriu caminho para uma possível operação secreta internacional. Se fosse verdade, muitas informações poderiam ter sido ocultadas. Enquanto isso, outras teorias começaram a surgir ao redor do mundo. Alguns acreditavam que uma experiência militar havia dado errado. Outros suspeitavam de uma missão clandestina que saiu do controle. Mas nenhuma dessas explicações resolvia todos os detalhes do caso. Existia sempre uma peça faltando no quebra-cabeça. E foi justamente isso que manteve o mistério vivo por décadas. Novas gerações de pesquisadores decidiram revisitar toda a investigação. Eles começaram a reconstruir cada minuto dos acontecimentos. Mapas, testemunhos e documentos passaram a ser comparados novamente. Foi então que perceberam uma coincidência muito estranha. Diversos relatos descreviam a mesma sensação antes das tragédias. Um silêncio incomum parecia tomar conta do ambiente. Até mesmo o mar parecia estranhamente parado. Alguns marinheiros chamavam esse fenômeno de silêncio da morte, mas ninguém sabia exatamente o que isso significava. A região parecia esconder algo muito maior do que um simples acidente. O SS Orang Medan havia se transformado em uma verdadeira lenda marítima. E ainda existia uma última teoria extremamente perturbadora. Uma teoria que poucos investigadores gostam de discutir publicamente. Essa última teoria sugere que o SS Orang Medan jamais deveria ter sido encontrado. Segundo alguns investigadores, a embarcação estava envolvida em uma missão secreta extremamente perigosa. Seus registros teriam sido apagados para impedir que a verdade viesse à tona. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador nessa hipótese. Nenhuma nação jamais assumiu oficialmente qualquer ligação com o navio. Isso transformou o caso em um enorme vazio histórico. E quanto maior o vazio, maior se torna a imaginação humana. Mesmo assim, alguns fatos continuam difíceis de ignorar. A mensagem de socorro realmente foi recebida por várias pessoas. Os relatos sobre a tripulação morta também surgiram de fontes diferentes. E a explosão que afundou a embarcação aparece em diversas versões da história. Mas sem evidências físicas, tudo permanece preso entre fato e lenda. Décadas se passaram e o mistério continua intacto. Novas tecnologias foram criadas, mas nenhuma conseguiu resolver o caso. Especialistas ainda tentam encontrar registros escondidos em arquivos esquecidos. Outros continuam explorando o fundo do mar em busca de destroços. Mas até hoje, nenhuma descoberta foi conclusiva. Talvez a resposta esteja perdida em algum lugar do oceano. Ou talvez ela tenha sido apagada deliberadamente. Essa é justamente a parte mais assustadora dessa história. Porque nem todos os mistérios permanecem sem solução por acaso. Alguns parecem ter sido enterrados de propósito. E isso muda completamente a forma como enxergamos esse caso. O SS Orang Medan pode ter sido apenas um navio, mas também pode ter sido uma peça de algo muito maior. Algo que nunca deveria ter chegado ao conhecimento público. E talvez seja por isso que sua história continua tão assustadora. Porque até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E a verdade, seja ela qual for, continua escondida em algum lugar. No fim, o oceano permaneceu em silêncio, guardando o seu segredo mais sombrio. E você? O que acha? Deixe sua teoria nos comentários.